Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma live da Palavra que Alimenta. O tema de hoje vou colocando aqui na tela, os comentários, que é Deus ainda responde orações. Gostaria de contar alguns testemunhos específicos aqui, desde coisas que aconteceram há alguns dias a algo que aconteceu hoje. Eu creio que, de alguma forma, esse assunto toca a todos, não é? Quem não quer ter suas orações respondidas, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho a respeito desse tema hoje. Eu creio que se você prestar atenção, usar a tua fé e colocar em prática aí uma vida de oração, o Senhor também pode responder as suas e fazer você ir para um outro nível de intimidade com Ele. Se você chegou agora, seja bem-vindo ou bem-vinda. Essa é a primeira vez que você está aqui. Se você já é de casa, seja bem-vindo também, mais uma vez. Vamos conversando aí a respeito da Palavra de Deus. Bom, eu gostaria de ler aqui o versículo 15 de Salmo 34, que diz assim: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Glória a Deus. Eu gostaria de contar algo que aconteceu hoje. Maravilhosamente, eu saí da consagração, né? Todo domingo de manhã tem consagração na minha igreja, que é um momento em que a gente ora, a gente se entrega em oração, tem um momento ali de adoração mesmo, depois da oração, e então nós vamos para a palavra, né? E indo para a palavra, a gente aprendeu ali, foi muito bom, e acabou a consagração e eu saí da igreja. Ó, é só começar a live, irmãos, que passa moto. Faz 1 hora que não passa moto aqui. Mas amém. E incrível que eu saí da consagração e passou uma mulher com uma criança na minha frente, né? Essa criança passou na frente, uma criança bem bonitinha, com a mãe dela, e eu senti que eu tinha que falar alguma coisa com elas. Eu não sabia o que, mas eu sabia que eu tinha que falar com elas. E o caminho que elas estavam subindo é a direção para onde eu estava indo também, que é a minha casa, né? E a gente foi indo atrás, minha mãe foi ficando um pouquinho para trás, eu fui esperando ela junto com a minha irmã. Porém, a mulher foi se distanciando com a sua filha e eu sentia que eu tinha que falar com ela, ainda que eu não soubesse o quê. Não aguentando, não me contendo, eu falei, olha, já volto. E fui atrás da mulher. Essa mulher desceu numa travessa, eu fui atrás dela. E eu percebi que ela me olhou meio estranho assim, como quem diz, o que você quer, né? Por que você está me seguindo? E na hora que eu cheguei, eu fui falar com ela, e ela me olhando estranho. Eu falei, olha, eu estava saindo da igreja ali, você e a sua filha, imagino que seja sua filha, passaram por mim, eu senti de falar com você. E quando eu estava chegando aqui para falar com você, eu senti de te dizer que a tua filha tem um chamado do Senhor. Sua filha é uma escolhida de Deus, ela vai ser usada pelo Senhor poderosamente. E ao falar sobre isso, ela fez uma cara de espanto e disse, olha, você é a terceira pessoa que fala isso a respeito da Divina. Olha só, Divina é o nome da filha dela. E é a terceira vez que alguém tem falado isso. E aí eu comecei a conversar com ela, né, a gente conversando ali no meio daquela travessa. E eu senti de orar por elas, né? Peguei a mão dela, peguei a mão da filha, a gente orou juntos, o Senhor se fez presente naquela oração. E incrivelmente ela disse, olha, eu perdi meu marido, eu perdi o meu filho que era gêmeo da Divina, e eu tenho passado por muitos problemas, eu ando cansada espiritualmente, e ontem eu orei pedindo que Deus enviasse alguém para falar comigo e enviasse alguém para orar por mim. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei impressionado, porque ainda que eu não soubesse o que eu tinha que falar com ela, eu fui falar com ela e Deus direcionou todas as palavras, Deus direcionou toda aquela circunstância e grandiosamente o Senhor direcionou todas as coisas ali. Incrivelmente, ela falou a respeito da situação que ela está passando, uma situação muito difícil, e eu senti no coração de contribuir, né? Eu fui comprar uma cesta básica, entreguei ali para ela e foi maravilhoso, irmãos. Eu fiquei regozijado com o fato de perceber que Deus é um Deus tão amoroso, irmãos. Deus, ele passa os olhos sobre os justos e não deixa que nenhum deles venha a perecer, venha a ter falta de nada, né?
ela estava pedindo por uma providência de Deus, ela estava pedindo por oração, ela estava pedindo por algo que era alinhado à vontade de Deus. E quando isso aconteceu, Deus concedeu aquilo que ela estava pedindo. Talvez você esteja numa situação como essa. Não como essa exatamente, em que você esteja precisando de uma providência de alimentos na sua casa. Não que você esteja... Mas alguma coisa, irmãos, a gente precisa. E a gente entrega isso em oração a Deus. E quando a gente faz isso e faz isso de coração, faz isso usando a nossa fé, o Senhor é poderoso para nos conduzir a um caminho de providência, né? Seja lá uma providência financeira, seja uma providência espiritual, seja o que for. Eu quero te encorajar a você entregar em oração aquilo que você precisa. Confie no Senhor, confie que Ele é poderoso para mudar essa história. Perceba, Ele respondeu a oração daquela mulher e Ele pode responder a sua também. Eu gostaria de citar aqui um texto que fica em 1 João, um pouco antes da live. Eu lembrei desse texto ao pensar a respeito desse tema e eu tenho certeza que tem tudo a ver com esse tema, e é um versículo, irmãos, que mudou a minha visão a respeito da oração. E esse versículo fica em 1 João capítulo 5, versículo 14, que diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos, no versículo 15, que nos ouve em tudo o que lhe pedimos. Sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Tudo aquilo que nós pedimos, nós já sabemos, pela fé, para aqueles que têm intimidade com Deus e sabem que Deus é um Deus que não deixa os seus filhos sem resposta, sem providência, sem direcionamento. Nós temos a total certeza que nós já alcançamos aquilo que nós pedimos, ainda que ainda não tenha chegado. Às vezes isso não acontece. É verdade que às vezes a gente pede e às vezes a gente não pede, mas pede por pedir, porque, nossa, é muito difícil. A gente não pode aceitar isso. Deus age sobrenaturalmente de forma natural, irmãos. E, incrivelmente, Ele pode fazer seja lá o que for que você precise. Que você tenha essa certeza de que aquilo que você está entregando nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para conceder aquilo que você precisa. Acabei de me lembrar de uma situação em que eu estava em Santana, já até comentei isso numa live, mas tem tudo a ver com o assunto. Eu estava indo em direção ao metrô. Na hora que eu estava indo em direção ao metrô, a rua que eu poderia atravessar para pegar um ônibus, porque eu tenho a opção de voltar de metrô ou de ônibus, esse farol fechou e as pessoas começaram a atravessar e eu simplesmente mudei de direção. E quando eu mudei de direção, eu senti tanto aquele impulso de ir para outra direção que eu sabia que tinha algo que ia acontecer ali naquele caminho. E indo naquele caminho, eu sempre passo de um farol, o farol dificilmente fecha, e o farol de pedestres fecha dificilmente, e quando eu fui atravessar ele fechou. E quando ele fechou, eu parei do lado de uma senhora. Quando eu parei do lado de uma senhora, eu sabia que eu tinha que falar alguma coisa com ela, mas também não sabia o que. Eu falei: Senhor, o que eu tenho que falar com ela? Incrivelmente me veio em mente a seguinte palavra: oração. Quando eu olhei para ela e pensei oração, mas falei: Senhor, que oração? Oração por quem? Na hora que eu perguntei oração por quem, me veio: pelo filho. Eu olhei para ela: oração pelo filho, mas o que está acontecendo? Na hora que eu perguntei isso, me veio nitidamente as palavras caminho errado. Irmãos, não é uma voz poderosa dizendo caminho errado, oração, não. É um pensamento, é algo muito natural. Então, eu fui seguindo ela porque o farol abriu, ela foi na minha frente. Aliás, eu fui na frente dela e ela mudou de direção. E eu esperei ela, eu falei: eu tenho certeza que eu tenho algo para entregar para ela. E aí, incrivelmente, ela voltou para o caminho que eu tinha ido e eu fui indo atrás dela, falando: Senhor, é isso que eu tenho que falar, pedindo confirmação. E aí chegou um ponto que ela ia entrar no ônibus. Quando ela ia entrar naquele ônibus, ela parou, eu parei atrás dela, falei: se ela entrar nesse ônibus, eu vou entrar também, ainda que não seja o meu. Eu tenho certeza que o que eu tenho para ela é de Deus. Ela parou, irmãos, e não entrou naquele ônibus. Ela seguiu direto e foi entrar numa loja. Quando ela foi entrar numa loja, da mesma forma que a mulher que eu citei da situação de hoje olhou para mim com estranheza, essa mulher também olhou para mim com estranheza. E ela olhou para mim e, como quem diz: o que você quer? Eu disse: olha, a senhora é cristã? Ela disse: sou. E eu falei para ela: olha, é o seguinte, Deus, Ele me mostrou algo a teu respeito. Você está disposta a ouvir?
E quando eu perguntei isso, ela disse que sim. Eu falei, olha, me mostrou que você tem orado por um jovem. E esse jovem, ele, de uma forma não muito agradável, foi para caminhos que não são tão bons para ele. E você tem orado por ele, parece difícil o que você tem pedido a respeito da vida dele. Mas seja lá o que você estiver pedindo, persevere, porque vai acontecer. Esse jovem é o seu filho. Na hora que eu perguntei isso, eu olhei bem para ela e através das lentes do óculos dela eu percebi que ela estava chorando. E ela balançou a cabeça dizendo que sim. Eu falei, o seu filho tem mais ou menos a minha idade, e fiz mais ou menos assim, mais ou menos a minha altura também. E ela disse que sim. E disse abismada, e aquele rosto que estava com estranheza, como quem diz, o que você quer comigo, estava olhando e dizendo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu perguntei para ela, essa situação faz algum sentido para você? Na hora que eu perguntei isso, ela disse, olha, sim, tem tudo a ver. Eu tenho um filho chamado Ademir, e ele tem mais ou menos ele tem 22 anos, eu tenho 23. Ele é mais ou menos da sua altura, tem mais ou menos o seu porte físico, e ele está preso. Ele era da igreja, porém se envolveu com pessoas erradas, sucumbiu a ideias não tão agradáveis a Deus e acabou indo por caminhos errados e acabou preso. Hoje ele está preso e eu tenho orado por ele. E parece difícil, né? Porque ele está lá preso, eu estou aqui, mas eu creio que o Senhor é poderoso para mudar essa história. Eu falei, não tenha dúvida disso. Se o Senhor moveu uma pessoa que nem te conhece para falar a respeito desse tema com você, é porque ele tem planos para o teu filho. E aí ela começou a explicar toda aquela situação, falou onde ela mora, inclusive não é muito longe da minha casa, eu nunca tinha visto ela. Incrivelmente o Senhor falou poderosamente naquela tarde. Olha só, ela falou com Deus, ela perseverou com Deus. Inclusive durante aquela conversa eu lembrei de Lucas capítulo 18, que diz que uma viúva perseverou diante de um juiz iníquo e a sua causa foi atendida. Não, quem dirá nós, né, que somos filhos do Todo-Poderoso, ele muito mais, ele há de nos ouvir, de nos responder. E é maravilhoso, irmãos, você vê as pessoas sendo respondidas de suas orações. E saiba de uma coisa, ainda que Deus responda a sua oração através de uma situação, ainda que não seja através de uma pessoa, de uma forma tão nítida, às vezes as coisas vão acontecer de uma forma natural, de uma forma em que as coisas vão fluir para a direção que tem que ser. Mas saiba que Deus, ele responde orações. Deus ainda responde orações, e esse é o tema dessa live. Eu gostaria que você cresce nisso. Eu gostaria de te encorajar a orar, a clamar ao Senhor. Eu creio que tem pessoas aqui que estão nessa live que tinham uma vida de oração, que conversavam com Deus, tinham suas orações respondidas, liam a palavra de Deus, andavam em perseverança. Porém, incrivelmente, acabam se afastando, acontecem situações que não são tão agradáveis e acaba que essas pessoas têm a sua vida de oração interrompida pelas decepções, pelas dores. Mas eu posso te dizer uma coisa, que se você quiser, se você tiver fé para colocar em prática nessa hora, o Senhor é poderoso para fazer com que você venha a ter a vida restaurada de oração. Deixa eu ler o comentário da Rúbia. Amém, creio. Da mesma forma, sobre os planos do Senhor sobre a vida do filho da Neide, que o Senhor o alcance agora. Inclusive a Rúbia é uma pessoa em que tive a oportunidade de conversar no direct, e Deus me deu o nome de uma pessoa para ela. Eu não conhecia ela, muito menos essa pessoa, e essa pessoa é justamente a Neide, que ela citou nos comentários. E, incrivelmente, Deus falou a respeito de algo que ela deveria fazer. Deus direcionou ela e disse para ela aí quais são os planos dele para a vida dela. Incrivelmente, Deus direcionou ela também através de respostas de oração, que é o tema da live de hoje. Eu creio, irmãos, que Deus, pensa só, Deus, ele é Pai. Aqueles que estão em Cristo, eles são adotados por Deus, né? Em Cristo, as pessoas se tornam filhos de Deus, são adotadas em Deus. E quando isso acontece, incrivelmente, a gente
faz parte da família do Senhor. Imagina só um pai todo-poderoso a contemplar os seus filhos na terra e a enxergar pessoas trancadas em seus quartos, clamando ao Senhor e falando com Ele. Ele não é poderoso para respondê-las, não é poderoso para providenciar aquilo que precisam. A Tainara está comentando que o coração precisa ser acalmado. O Senhor não é poderoso para operar isso. Eu vou te dizer uma coisa, Tainara. Ontem mesmo eu estava com o coração ansioso. Eu ia orar ao Senhor porque eu vou ter, incrivelmente, irmãos, glória a Deus, eu vou ter uma oportunidade de pregar numa outra igreja amanhã e eu estava um pouco ansioso com isso. E eu também estava ansioso com uma outra situação da minha vida em relação à minha vida, a um relacionamento que o Senhor prometeu para mim. Uma pessoa direcionada por Deus para a minha vida. Deus fez essa promessa para mim. E eu estava ansioso porque, não sei, eu tava querendo uma resposta, querendo uma direção, saber se vai demorar, saber se não vai demorar. E ontem eu fui dobrar os joelhos e eu fui falar sobre outro assunto. E quando eu fui falar sobre outro assunto, o Senhor me deu uma visão a respeito dessa pessoa. E incrivelmente eu me senti muito tranquilo, irmãos. Deus falou profundamente. Inclusive eu escrevi a respeito desse sonho. Eu uso um aplicativo chamado Evernote. E nesse aplicativo eu escrevi a respeito do sonho. E só de ter... Sonho não, visão, perdão. Só de ter tido essa experiência, isso acalma o meu coração. Perceba, através da intimidade com Deus, Ele se manifesta a nós e Ele acalma o nosso coração diante daquilo que a gente precisa de resposta. Que você tenha fé nisso. Creia, tenha a plena certeza de que o Senhor é poderoso para acalmar o teu coração e ao mesmo tempo isso vai acontecer. Tenha fé que isso é possível. A Elaine é outra pessoa que sofre de ansiedade, não é? E eu posso te dizer, irmãos e irmãs, que todos vocês que sofrem com esse problema pode ser vencido em oração. A oração é a chave para a vida do cristão. A Gabriela é outra pessoa que está nessa situação. Posso te dizer uma coisa? A calmaria do seu coração virá por meio da oração. A gente diz, né, em Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Inclusive, através desse versículo nasceu o tema, aliás, o nome desse Instagram, que é a palavra que alimenta. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é alimento. E se a palavra é alimento, talvez nós possamos dizer que a oração é o oxigênio do Espírito. A gente precisa de oxigênio da mesma forma que nós precisamos de pão. E a oração e a palavra de Deus andam em conjunto para fazer com que nós andemos saudáveis com o Senhor. Uma situação maravilhosa em relação à resposta de oração também aconteceu há 2 semanas atrás. Eu estava no meu quarto, eu estava tomando banho e ao tomar banho eu falo muito com Deus, irmãos. Irmãos, cada um tem a sua intimidade com Deus. Mas eu gosto de falar com Deus andando na rua, eu gosto de falar com Deus dirigindo, eu gosto de falar com Deus tomando banho, eu gosto de falar com Deus dentro da igreja, eu gosto de falar com Deus fora da igreja, eu gosto de pensar a respeito das coisas de Deus e conversando com Ele. E quando eu estava tomando banho durante a noite, depois de ter chegado do trabalho, eu falei, Senhor, eu quero ser resposta de oração para as pessoas. Eu tenho sede de ser providência do Senhor para as pessoas. Eu quero representar o Senhor diante das pessoas. E eu falei isso com o Senhor durante a noite. Quando foi na manhã seguinte, eu estava indo trabalhar. E no que eu fui trabalhar, eu sentei num banco do metrô e veio uma senhora bem crente mesmo, sabe? Coque, saia e vindo ela na minha direção, ela sentou do meu lado. E no que ela sentou, eu senti nitidamente de dizer algo para ela. Da mesma forma que teve nas outras situações que eu citei aqui. E ao ter essa sede de falar com ela, eu disse, Senhor, o que eu tenho que falar para ela? E me vinha a respeito de oração e jovem também. Assim como foi com aquela senhora que eu comentei, vinha a respeito de oração e a respeito de um jovem. De um jovem ou uma jovem. E incrivelmente eu sentia um amor muito grande pela vida daquela mulher, pela alma daquela mulher. E eu virei para ela e disse, oi, tudo bem com a senhora? E ela, de novo, assim como as outras pessoas, me olhou com um certo olhar de estranheza. E eu disse, a senhora é cristã? E ela respondeu que sim, balançando a cabeça. Eu disse, olha, a senhora estava vindo aqui, a senhora sentou do meu lado. E ao isso acontecer, eu senti de dizer para a senhora que a senhora é muito amada no céu. A senhora é muito amada no céu. E eu posso te dizer uma coisa, a senhora tem pedido coisas difíceis para Deus.
coisas que você considera difíceis, mas para Deus nada é impossível. E quer saber mais? As tuas orações alcançaram o trono de Deus. Acalma o teu coração. E eu fui falando isso, quando eu olhei para ela mais uma vez, ela estava com os olhos cheios de água, vermelhos, cheios de água. E ela começou a dizer, olha, ontem à noite chegou uma jovem na igreja, essa jovem, ela é órfã de pai e de mãe e é usuária de drogas. Nós oramos por ela, mas eu sentia que a oração é muito pouco, eu queria fazer mais, só que eu não pude fazer mais, eu não podia fazer mais. A minha casa é pequena, não tinha como hospedar essa jovem, eu não tinha o que fazer, e eu estava me culpando por isso, eu estava me martirizando por isso, e de repente vem Deus e te usa para dar uma resposta. E quando eu olhei para ela, falei, olha, posso te dizer uma coisa, só a sua intenção em querer ajudar essa jovem, em querer fazer mais, já alcançou o trono de Deus e pode ficar tranquila, Ele não vai deixá-la perecer. E aí, falando com aquilo, aí chegou a minha estação que eu tinha que descer, ela perguntou meu nome e ela respondia para mim chorando, e as pessoas em volta olhando e sabendo que foi o agir de Deus ali na vida daquela mulher. Porque ela dizia, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu falei, glória seja dada a Deus. E aí eu desci no metrô regozijado, na certeza de que o Senhor tinha respondido a oração. E depois, quando eu estava refletindo a respeito desse tema, eu percebi que na noite anterior eu tinha pedido a Deus para ser resposta de oração para alguém, enquanto durante a noite alguém estava orando pedindo resposta a Deus. Ei, Deus, Ele olhou para uma pessoa e viu uma pessoa à disposição, viu outra pessoa e viu outra pessoa precisando de resposta. Então as duas coisas se uniram, porque Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Deus, olha só, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos. Sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Nós temos que ter essa certeza de que aquilo que a gente está pedindo para Deus, se é segundo a vontade dele, vai acontecer. Tem que acontecer. Porque é o que a palavra dele diz. Então que você tenha sede de que isso aconteça, irmãos. Isso vai acontecer. Tem pessoas comentando aí que quer respostas de Deus. Irmãos, irmãs, que vocês tenham sede disso e clamem por isso e coloquem todas as suas energias nisso, porque a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, se abre. Então tenha sede e busque com intensidade, não tem como Deus não responder às suas orações. Meu Deus, eu quero ser instrumento em suas mãos. Tenha sede, busque por isso e assim Ele fará. Preciso fazer um propósito em busca de oração. Qual a melhor forma? Oração, não tem melhor forma. Deus ainda responde orações, é oração, uma vida de oração constante, irmãos. Não é só a gente orar para querer uma resposta. Orar para querer a resposta é normal, a gente faz isso. Mas mais do que isso, busquem relacionamento com Deus. E ao ter relacionamento com Deus, respostas serão naturais. É incrível como Deus usa você para ser canal de bênção no caminho de outras. Isso é lindo. Amém, glória a Deus. É muita graça, irmãos. Eu fico constrangido sobre quanta graça, porque a gente não merece, irmãos. Talvez as pessoas olhem para mim, tem pessoas que falam isso, olha, você é um jovem separado, você é um jovem que busca, você merece. Eu digo, não, eu não mereço. Eu não mereço, irmãos. Eu e nenhum ser humano, senão Jesus Cristo, merece, só Ele merece. A gente só alcança as coisas pela graça, é pela graça, irmãos. Quando você entender que você não precisa ser merecedor para receber, aí você vai receber. Porque Deus é aquele que justifica o ímpio. E quando nós entendemos isso, a gente vai querer ser agradável ao Senhor, a gente vai querer obedecer, a gente vai querer estar alinhado à vontade dEle. Mas não é isso que nos faz alcançar algo da parte do Senhor. O que nos faz alcançar algo da parte do Senhor é a graça. E a graça determina que não importa se você é merecedor ou não, o que importa é que você ter fé ou não. É esse o diferencial de quem está sobre a graça e quem não está. Que você tenha sede de ter fé no Senhor. Creia que Ele é poderoso para te justificar, ainda que você não mereça. E assim acontecerá na sua vida. Meu irmão amado, isso é a resposta do Senhor. Glória a Deus.
Tenho certeza que é, porque Deus é poderoso e Ele está aqui, eu tenho certeza disso. Glória a Deus, sim, Ele nos ouve. Quando estamos debaixo da graça dEle, pedimos somente o que está debaixo da vontade dEle. Exato. Oração e leitura diária da palavra, exatamente. Leitura e oração. Pão e oxigênio, a gente precisa disso para o nosso espírito caminhar de forma saudável. Incrivelmente, gostaria de citar uma outra situação em que Deus respondeu a oração. Eu estava no monte, eu estava clamando ao Senhor, pedindo: Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor, eu quero ser resposta de oração do Senhor, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa falar poderosamente através de mim. Eu tenho sede. E eu comecei a buscar. Incrivelmente, eu lembrei de um pessoal que eu tinha passado. Eu subi o monte e comecei a descer. E quando eu desci para o lugar que eu estava, eu passei por um grupo de 7 pessoas, mais ou menos. E quando eu estava orando nesse propósito, eu pedi uma palavra para Deus e eu fui abrir a Bíblia em 1 Coríntios 14. E aí eu comecei a ler a respeito... Aliás, isso mesmo, 1 Coríntios 14. Comecei a ler a respeito de profecia, a respeito de falar em línguas. E Deus, antes de abrir a Bíblia, estava falando em línguas. Mas quando eu li, eu pedi uma profecia. Eu falei: Senhor, falar em línguas é bom, mas eu quero profetizar. Quando me veio isso, me veio em mente aquelas pessoas que a gente tinha passado. Eu falo a gente porque no monte estava eu, a minha mãe e a minha irmã. E nós estávamos ali, eu estava clamando e eu voltei. No que eu voltei, eu estava lá perto deles. O Senhor tinha me dado algo e esse algo era que alguém estava com gastrite, uma dor abdominal. E eu perguntei o que era para Deus e Deus mostrava que era gastrite. Quando eu perguntei o que eu tinha que fazer, quem era para eu entrar, voltar naquele lugar onde tinham aquelas 7 pessoas. E então Deus ia me mostrar o que fazer. E era a respeito de um jovem, de um homem. Então eu voltei, eles terminaram de orar. Quando eles terminaram de orar, eu estava meio perto deles, as 7 pessoas ficaram olhando para mim, né? O que você quer? E pensaram que eu ia pedir alguma coisa, provavelmente. Eu cheguei e falei: olha, eu sou alguém que tem muita sede de Deus, eu estava orando e eu senti de chegar até aqui em vocês. E Deus me deu algo a respeito de vocês, eu gostaria de confirmar se realmente é isso. Deus mostrou que tem alguém aqui que sofre de gastrite. E é um homem. Faz sentido para alguém? Tinham 4 homens, 3 mulheres e 4 homens, se não me engano. Na hora que eu perguntei isso, ficaram em silêncio durante alguns segundos. Então todo mundo apontou para um jovem e falou: ó, o William tem gastrite. Eu falei: se Deus mostrou isso, Ele não mostrou à toa. Eu creio que nós vamos orar nessa hora e ele há de ser curado. Na hora que eu fui, coloquei a mão na barriga dele, nós começamos a orar e veio aquele movimento espiritual ao nosso redor. As pessoas começaram a falar em línguas também. E, incrivelmente, terminamos a oração e falei: olha, tem mais. Deus mostrou que vocês têm orado, vocês vieram nesse monte e oraram por uma pessoa que tem a inicial J. E essa pessoa é filha de alguém da congregação de vocês. Eu não sei se é filha de alguém que está aqui ou filho de alguém da congregação de vocês, mas eu creio que aquilo que vocês estavam pedindo aqui no monte a respeito dessa pessoa há de ter providência nos próximos dias. Isso faz sentido para vocês? E todas as pessoas balançaram a cabeça dizendo que sim. Olha só, irmãos, Deus responde oração. Eu estava pedindo algo, não para mim na minha oração, eu estava pedindo algo para outra pessoa. Eu só queria participar do agir de Deus na vida de outra pessoa. Eu estava pedindo algo segundo a vontade de Deus e Ele não só me ouviu como respondeu. Quando nós nos colocamos em direção àquilo que é agradável a Deus, não tem como Deus não fazer, não tem como Deus não operar. Se você quer ser uma pessoa usada por Deus, se você quer ser uma pessoa que quer ter intimidade com Deus, quer ouvir o direcionar de Deus na sua vida, ainda que não seja uma voz audível, mas sob o teu coração, Deus ele pode fazer isso, porque isso é a vontade dele. E quando é a vontade dele, ele não só nos ouve, mas nos concede aquilo que temos pedido. Que você tenha sede, irmãos, de orar e de ter a sua vida alcançada através do poder de Deus por meio da oração. Irmãos, olha como é importante a oração. Eu citei aqui situações em que pessoas oraram e tiveram a resposta. Eu citei aqui situações em que eu orei para que
alcançasse a vida de outras pessoas, que Deus me usasse para alcançar a vida de outras pessoas, e assim aconteceu. Da mesma forma, pode acontecer com você também. Apenas creia, tenha sede, busque profundamente por isso. Eu gostaria de contar mais um testemunho para finalizar a respeito de oração. Um testemunho, irmãos, que para você crer, você vai precisar ter fé. E eu posso te dizer uma coisa, foi uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus. Depois comenta como ouvir a voz de Deus, como não saber que é a sua mente ou seus desejos. Tá bom, Jefferson, segura aí, eu vou falar a respeito desse testemunho e eu vou responder a sua pergunta. Incrivelmente, irmãos, aconteceu uma situação dentro de casa em que o meu pai, ele estava com uma certa dureza de coração em relação às coisas de Deus. E, incrivelmente, Deus tinha usado uma pessoa que nem o conhecia para dizer que ele passaria por uma situação para que ele viesse a crer. E quando isso foi falado, não passou muito tempo, ele começou a ter crises de tosse. Ele começava a tossir, não parava de tossir. Chegou um ponto dele tossir tanto um certo dia que ele ficou sem ar e desmaiou. E quando isso aconteceu, foi uma situação alarmante. Poxa, ele desmaiou e nós começamos a orar. E, incrivelmente, a gente sentia que aquele era um mal muito forte que Deus tinha permitido, né? E ele não parava de tossir, ficava tossindo. Inclusive, chegou uma noite em que eu estava deitado, aqui no meu quarto, fica no primeiro andar, enquanto a sala fica no térreo, digamos assim. E ele estava deitado lá na sala porque ele não queria atrapalhar minha mãe, de tanto que ele tossia. Eu escutei um estrondo na casa. Bum! E ele não tinha tossido até aquele momento. Ele tinha tossido e foi para a sala. E ele parou. De repente, irmãos, eu escutei um estrondo. A parede parece que balançou. Bum! Na hora que eu escutei aquilo, meu pai começou a tossir. Ele tossia. E eu senti de levantar para orar por ele, mas eu acabei caindo no sono. Naquele mesmo dia, pela manhã, a pastora da nossa igreja veio aqui em casa para orar e disse que Deus naquela noite tinha livrado ele da morte. Aquele estrondo parecia que era um mal furioso para ceifar a vida dele. E aquele mal, irmãos, a gente foi orando e Deus fez aquele mover e as coisas foram melhorando, porém ele não parava de tossir. Aí chegou um ponto que numa sexta-feira nós fomos para a igreja e lá na igreja, irmãos, eu orei com muita fé. Foi oração por cura, eu acho que foi a oração que eu mais orei com fé na minha vida, foi aquele dia. Ele estava recebendo oração. E no que ele estava recebendo a oração, eu falei, Senhor, eu não queria nem saber quem estava em volta, eu estava clamando a Deus no meio da igreja, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para vir com o teu poder. E eu comecei a falar, e aí eu falei, Senhor, vem como um trovão, que a tua cura venha como um trovão. E na hora que eu gritei isso com muita força, irmão, do fundo da minha alma, e incrível isso, teve um trovão perto da igreja. Bum! Sabe aquele trovão forte? Foi exatamente isso que aconteceu de verdade. Eu pensei que só eu tinha escutado aquele trovão. Na hora eu abri os olhos, fiquei olhando para ver se as pessoas também tinham escutado. E eu percebi que algumas reagiram, então tinham escutado. E eu falei, meu Deus! E eu orava. E eu sentia que aquele mal saía dele. Na hora que eu senti isso, ele já estava deitado no chão. E a partir daquele dia, irmãos, ele foi curado. Incrivelmente, Deus, ele ouviu a oração, aquela oração com intensidade, com o fundo da alma, e isso aconteceu incrivelmente, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E assim como nós lemos no início, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E, incrivelmente, a partir daquele dia ele foi curado, ele nunca mais teve problema nenhum com tosse. Incrivelmente aconteceu a resposta de Deus. E Deus, ele continua respondendo orações. Apenas creia, tenha fé, persevere, ore com intensidade. Não pareça um gato miando na sua oração. Ore com força, com intensidade, com o coração. A Bíblia diz que entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te
te honrará, te recompensará publicamente. Em outras palavras, quando você clama a Deus do fundo do teu coração, você não está apenas soltando palavras, Deus está vendo a sua atitude. Orar não é só falar, orar é ter atitude. Tenha atitude na sua oração e faça isso com perseverança e poderosamente o Senhor vai responder a sua oração. Também eu vou responder a pergunta do Jefferson que diz... Depois, pergunta não, né? Um pedido. Depois comenta como ouvir a voz de Deus e como não saber que é a sua mente ou os seus desejos. Olha só, não é simples. Não vou dizer... deixa eu recapitular. É simples. Porém, a gente precisa buscar. Por que eu estou falando isso? Porque para que nós ouçamos a voz de Deus e para que ela se torne nítida nas nossas vidas, nós precisamos nos familiarizar com ela. E para que isso aconteça, para que o volume da nossa mente diminua e o volume da voz de Deus aumente, a gente precisa de muita renúncia. Você precisa renunciar aos seus desejos carnais. Você precisa renunciar a tudo aquilo que você possa estar fazendo que é desagradável ao Senhor. Você tem que parar de se envolver em fofocas. Você tem que parar de se envolver na roda dos escarnecedores, pessoas que não respeitam a igreja, não respeitam pastores. Você tem que renunciar. Eu não estou dizendo, irmãos, que eu sou o santo. Não, irmãos. Mas é através da busca pela santidade que o Senhor vai limpar a sua mente e então fazer com que a voz dele se torne mais nítida. Esse é o melhor caminho, a oração em direção a Cristo. Santidade, para mim, eu tenho uma definição que eu criei a respeito de santidade, que o de santidade é você se separar, você correr do pecado em direção a Cristo. Não adianta nada você correr do pecado, você precisa correr do pecado em direção àquele que é santo, né? E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E quanto mais semelhantes com Ele em espírito, quanto mais aperfeiçoados em espírito, conforme diz Filipenses 1,6, mais nós nos tornaremos pela graça. E eu posso dizer uma coisa, irmãos, ninguém merece isso. Pode pegar todas as pessoas aí que têm dom de revelação, dom de cura, ninguém merece, irmãos, ninguém merece, é tudo pela graça. Se Deus já me usou alguma vez na minha vida, foi pela graça. Se Deus pode responder a sua oração, é pela graça. Se Deus pode te usar para responder a oração de outras pessoas, é pela graça. Ninguém de nós merece e nem nunca mereceremos. Então, para você saber que não é a sua voz, primeiro que vem o coração acelera, irmãos. Você não consegue deixar de fazer. Você sabe que você tem que fazer, ainda que você nem saiba o que você tem que fazer. E quando esse coração acelera, quando você tende a não conseguir fazer, você vai e faz e vê que é de Deus. Incrivelmente, às vezes, quando você não faz, Deus permite, às vezes, você não fazer para você sentir o que não é, aliás, o que é de Deus. Quando você não faz, você se sente muito mal, irmãos. Já aconteceu de Deus me dar algo a respeito de alguém, eu não falar. Isso não aconteceu uma vez só. Às vezes eu me acovardava. Incrível. E esses dias aconteceu também de querer falar no ônibus, não conseguir. E, irmãos, é horrível. Parece que os seus ossos estão sendo moídos. Por quê? Porque a gente tem sede de agradar o nosso Pai. Se a gente é filho, a gente tem sede de agradar o nosso Pai. E, incrivelmente, não fazer a vontade dele é terrível, irmãos. Então, quando a gente vai tendo contato com a voz de Deus e com os desejos de Deus para nossas vidas, naturalmente ela começa a se tornar mais familiar. E eu ia contar uma outra experiência, mas melhor não, porque vai estender muito aqui. A minha mãe fica endemoniada porque será? Fiz jejum pela vida dela, só que ela é de outra religião. Continua perseverando, irmã. Continua orando. Quanto mais você estiver alinhada à vontade de Deus, mais você vai ter a autoridade contida no nome dele. Que você possa permanecer em perseverança. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Exatamente. Ora pela minha família. Há 3 anos que o inimigo destruiu minha família e vem trabalhando na família toda. Ora por nós. Vamos orar sim, em nome de Jesus. Sim, Marcela, creia que o Miguelzinho já está curado em nome de Jesus. Cubra de oração, não desista nunca. Exatamente. Você é uma pessoa abençoada pela graça de Deus, Mari. A Mari foi uma pessoa... Essa Mari
Mother foi uma pessoa aí que eu sugeri que seguisse o Instagram nessa semana e graças a Deus ela está nos prestigiando aqui na live. Glória a Deus. Será que tinha algo para me falar no ônibus? Olha, eu não lembro de ter algo para te falar no ônibus, mas eu creio que os posts da Palavra que Alimenta, que são expressões do que Deus traz ao meu coração, podem direcionar e podem responder coisas que você precisa, de perguntas que você possa ter. Amém? Para não estender muito a live, vamos orar agora em nome de Jesus. Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando aqui momentos legais com Deus, momentos positivos, mas não achem, não me considerem, irmãos, um super-homem. Não, irmãos, eu posso te dizer uma coisa, eu estou contando aqui os momentos bons, os momentos positivos, mas eu já falei tanto, irmãos, eu já errei tanto, eu já falei coisas que meu Deus, era para falar isso mesmo, e duvidar, orar e não crer. Irmãos, a gente é carne, se você está numa situação como essa, de dificuldade de crer, não se condene, mas creia, né? Você está numa situação que não lhe é agradável, identifique isso e tome uma ação em cima disso, mas não se mortifique. Sabe por quê? Porque se Deus te ama, Ele não ama pelo seu merecimento. Nós estamos na graça, e a graça determina que Deus nos ama porque Ele é amor. Ele não ama a gente porque a gente merece. Ele ama a gente porque Ele é amor. E Ele não pode negar a sua própria natureza. E ainda que você não mereça, Ele continua a te amar e continua a derramar sua graça sobre a sua vida. Para de se condenar. A condenação não é algo causada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo causa em você arrependimento. O que causa condenação em você são as acusações de Satanás. É a acusação que você mesmo pode colocar sobre si, mas nós vamos orar agora e eu creio que poderosamente Ele há de operar. Meu filho está aqui assistindo e cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus, amo esse hino. Vamos orar em nome de Jesus? Usa a tua fé, irmãos. A gente falou sobre tantos testemunhos de fé aqui, de oração, que você possa também colocar a sua fé em prática agora, que você possa fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e usar a tua fé. Fala aí, fala você, não espere pela minha oração. Fale você o que você está passando, o que você está sentindo. Exatamente, Afonso. Graça é um favor imerecido. Irmão do céu, seus testemunhos, o que você está falando é puro Espírito Santo. Glória a Deus! Vamos orar então em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai continuar operando aqui. Em nome de Jesus. Deus amado e querido, aqui existem pessoas, Pai, que estão a ouvir, estão a assistir essa live e foram alcançadas por esses testemunhos de coisas grandes que o Senhor fez. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará. E se o Senhor fez todas essas coisas na vida desse pequenino aqui, o que há de fazer sobre a vida dos teus filhos que estão do outro lado da tela? Pai amado, que poderosamente o Senhor os alcance, os abrace, os envolva e faça com que eles poderosamente sejam edificados e que a fé que antes estava desfalecida venha a ter a história mudada a partir de agora. Que a vida de oração que estava desfalecida venha a ser restaurada nessa hora. Assim como o vale de ossos secos, Pai, ao qual olhavam e já não viam mais esperança. Os ossos estavam sequíssimos, quebradiços. O Senhor deu ordem para aquele profeta e ao falar e ao proferir, aqueles ossos se tornaram em um exército do Senhor. Da mesma forma, eu creio que pode até ter pessoas que estão somente com os ossos secos, já sem esperança, sem vida. Mas a tua palavra diz em Jó capítulo 14 que ainda que o tronco esteja cortado na terra seca, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. O Espírito Santo é a água viva e ao cheiro do Espírito, a presença do Espírito, grandes coisas hão de acontecer neste momento. Pai amado, passa com teu poder, Senhor amado, sobre essas vidas. Passa com a tua virtude, Senhor amado. Libera cura sobre as vidas, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre as pessoas que estão conectadas, sobre os pais delas, os familiares. Libera cura, Senhor amado, para as pessoas que estão pedindo por cura.
cura, que o Senhor libere cura sobre essas vidas, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também por essas pessoas que estão com a fé desfalecida, fortalece-as, Pai, renove-as, levante-as, tome pela mão direita e erga-as, Senhor amado, pois eu creio que são filhos amados do Senhor e poderosamente hão de ser alcançados pela tua graça nessa noite. E essa semana será diferente das outras, porque aqui, neste momento, nesta hora, o Espírito Santo está a agir, está a transformar, está a visitar os corações. Pai amado e querido, aqui também existem pessoas que têm sede da tua presença, sede de serem resposta de oração, sede de sentirem a intimidade com o Senhor, sede de se aproximarem, de se aprofundarem naquilo que o Senhor pode fazer sobre suas vidas, que o Senhor possa liberar unção sobre elas, Pai amado, que o Senhor possa liberar dom sobre essas pessoas, Pai amado, que o Senhor possa liberar do teu Espírito, batiza com o Espírito Santo essas pessoas que estão a buscar, estão a clamar, estão a pedir, estão a bater, Pai amado, que o Senhor possa liberar daquilo que o Senhor quer liberar sobre suas vidas, aqueles que estão pedindo agora por coisas aos quais são agradáveis ao Senhor, aos quais estão alinhadas à vontade do Senhor, seja concedido em nome de Jesus. Pai amado, que essas pessoas que têm os relacionamentos destruídos venham a ser restaurados em nome de Jesus. Essas pessoas que sofrem de ansiedade, que sofrem com a timidez, que sofrem com situações psicológicas, emocionais, Pai amado, que o Senhor possa alcançá-las, fortalecê-las, envolvê-las e fazer com que elas poderosamente sejam reerguidas e sejam capacitadas para a obra que o Senhor tem para a vida delas. Pai amado, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Abençoa, Senhor amado, essa semana, toma a direção de cada um em nome de Jesus. E que essa live vai acabar, mas que essas pessoas não larguem da tua presença, se apeguem ao Senhor, se apeguem a essa unção, essa presença e venham a manter, a perseverar nessa vida de oração. Pai amado, que o Senhor possa as convencer de buscar e orar mais ao Senhor, venham buscar mais palavra e resposta na tua palavra, Senhor amado, que elas venham até essa direção pelo teu Espírito e venham a ser poderosamente edificadas. Para as pessoas que estão afastadas da tua presença, Pai amado, convence de que não há outro lugar, convence-as de dizer a mesma coisa que o salmista Davi disse em Salmo capítulo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar, viver na casa do Senhor, estar com Ele todos os dias, inquirir e aprender no seu templo, que tenhamos sede de estar na tua casa aprendendo com o Senhor, no templo de oração, Pai amado, que nós tenhamos sede de congregar com os nossos irmãos. Alcança essas pessoas que estão afastadas, convence-as de que não há, Senhor amado, outro caminho senão Jesus Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos elas nas tuas santas mãos, na certeza de que o Senhor tudo fará, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso, irmãos. Deus está aqui, Deus está presente. Eu não tenho dúvidas disso. E se você permanecer em oração, essa live vai acabar daqui a pouquinho, por que você não se dá, como que eu posso dizer, a oportunidade de se lançar ao Senhor, aos pés do Senhor, se prostra no seu quarto, se tem alguém que precisando de cura, que você possa impor as mãos e orar com fé. Se você tem problemas com ansiedade, que esse problema seja cessado hoje, mas que você continue perseverando em oração, irmãos. Tenham sede e poderosamente o Senhor há de saciá-los. Tenham fome e Ele tem poder para poderosamente nos tirar a fome, nos saciar por completo, em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui. Essa semana é mais curtinha, tem feriado, talvez tenha uma live antes de sábado, né? Acontece em sábado e domingo, e eu creio que poderosamente o Senhor há de direcionar aí outro dia para que nós estejamos aqui falando de novo do amor do Senhor. Acabei de sair do meu quarto de oração. Glória a Deus. Tão certo como o ar que eu respiro, Ele está aqui. Glória a Deus. Sempre cheia de Deus essas lives. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Que Deus também abençoe cada um de vocês, irmãos. Afonso e todos vocês. O Senhor está com vocês e permanecerá para a honra e glória do Senhor.
Vou para o quarto buscar a Deus. Glória a Deus! Que tem outras pessoas que também têm essa sede. E eu vou fazer o mesmo. Eu vou finalizar essa live aqui. Vou dar um até logo para vocês. A gente se vê aí durante a semana, durante os posts. E vão orar, vão se trancar no quarto e falar com o papai. Porque ele tem um encontro marcado com vocês agora. Tem um encontro comigo e eu não posso perder. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. E só uma coisa. Se tem alguém aí que quer se reconciliar com o Senhor, mas ficou com vergonha de citar aí na live, me procure no direct dizendo: eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor, chega de viver uma vida longe de Jesus Cristo, e nós conversaremos a respeito do tema. Amém? Fica na paz, Deus abençoe, glória a Deus.